Então, como é a vida depois do diagnóstico tardio de autismo em mulheres? Bom, no início desse mês foi publicado um trabalho que tem causado muita polêmica, né? Mas o trabalho foi publicado numa revista internacional super renomada e ele afirma que a prevalência do autismo é ainda maior do que aquela que nós pensávamos. Em 2021, o CDC falou que uma em cada 44 crianças de 8 anos poderia ser autista. E agora, usando os dados da pesquisa nacional de entrevistas, né, de saúde dos Estados Unidos também, é uma pesquisa anual, conduzida pelo próprio CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Os pesquisadores mostraram que os números vêm aumentando gradualmente desde 2014. Tiveram uma queda dos casos entre 2016 e 2017, e depois eles vêm tendendo a subir novamente, né, até 2020. Bom, e já tem algumas pessoas criticando a metodologia e questionando a validade desse resultado, mas a questão é a seguinte: acreditar que o autismo seja uma coisa raríssima é um mito. E outros trabalhos também mostram que a proporção entre meninas e meninos também pode ser bem menos discrepante, né, do que aqui nós imaginávamos, principalmente na fase adulta. Já se pensou que a proporção fosse de uma menina para cada 8 garotos diagnosticados, mais uma pesquisa publicada em 2021, que foi realizada com um N gigantesco, mais de 2 milhões de participantes, né? Teve como resultado a seguinte proporção: 2,7 adultos do sexo masculino para cada uma mulher. Quer dizer, é importantíssimo falar sobre o autismo em mulheres e em adultos em geral. Eu tenho lido várias histórias lindas, aqueles comentários. Muito obrigada a cada uma de vocês que compartilha essa jornada de diagnóstico já na fase adulta, às vezes depois de muitos laudos equivocados, de dificuldade, sofrimento, né? E tratamentos que mais fizeram aumentar a ansiedade do que reduzi-la. Mas finalmente, depois de muito insistir, agora você sabe a causa das suas atipicidades, dos seus hiperfocos e das suas cores, das suas sensações, né? Parabéns! E porque eu sei que o processo de avaliação pode ser extremamente cansativo e, frequentemente, só o fato da pessoa receber o diagnóstico, né, que realmente explique as suas questões, já traz um alívio imenso. Porém, nem sempre é assim. Nem sempre o diagnóstico de autismo significa um final feliz. Na verdade, os pesquisadores observaram 3 tipos de reações mais prevalentes entre as mulheres que se descobrem autistas já na vida adulta. E a alegria, né, e o alívio vem só para um desses grupos. Por isso, se você é um educador ou um profissional da saúde, é importantíssimo ter esse conhecimento sobre as possíveis reações para que você não se surpreenda com as respostas da sua cliente e até para que você a prepare para esse laudo, para essa conversa. E é sobre isso, sobre o impacto do diagnóstico tardio de autismo feminino, que nós vamos conversar hoje. E só mais um recadinho. Para quem gosta de acompanhar as minhas referências bibliográficas, saber quais são as minhas fontes, de onde eu tiro essas informações, esses dados desse vídeo foram baseados principalmente nos trabalhos da doutora Doris Zehner, que é canadense, da doutora Laura Hu, que é da Universidade de Londres, e da equipe da doutora May-Britt Polseruden, não sei como se pronuncia o nome dela, mas ela é da Noruega. Então, dito isso, vamos lá. Quais são as principais reações, as principais respostas das mulheres autistas ao receberem o seu diagnóstico, o seu laudo? Basicamente, então, são 3 as reações mais frequentes observadas pelos profissionais nesse processo. E a primeira, sim, é o alívio e até um certo orgulho por ser autista. Para muitas mulheres, se já era um hiperfoco estudar autismo antes de ter o diagnóstico, aí agora realmente pode se tornar até uma profissão. Ela pode se especializar em neurodiversidade, começar a fazer pesquisas oficiais na área e talvez ela queira trabalhar com crianças, fazer palestras, canais no YouTube, podem militar a favor da causa autista, enfim. A mulher que faz as suas próprias investigações e que busca o diagnóstico só para confirmar o que ela já sabia, que ela é uma pessoa autista, essa mulher
vai entrar no grupo das pessoas que se expressam com orgulho, que se sentem aliviadas e até validadas, porque finalmente elas vão ter a sua identidade reconhecida. E elas muitas vezes vão usar esse diagnóstico como um distintivo de honra, um diferencial, porque na verdade o diagnóstico é a prova de que ela não veio com defeito de fábrica, de que ela não tem um problema real. A questão é apenas que ela tem um sistema operacional diferente. Então, graças a essas mulheres empoderadas e ativas, nós tivemos as primeiras comunidades autistas nas redes sociais, grupos, né, de encontros para esclarecimento, conscientização, e você vai encontrá-las aqui no TikTok, no Instagram, ou seja, elas sentem que o diagnóstico formal lhes deu lugar de fala, direito de fala. Mas, claro, elas também podem passar por um período de luto, principalmente quando elas olham para trás e percebem que a vida poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, porque talvez elas tenham perdido oportunidades, tentando se encaixar, envergonhadas por não serem iguais às outras meninas. Mas, passado esse período de luto, de frustração, elas provavelmente vão ser mais ativas e também vão liderar o seu processo de aprimoramento de competências, que é maravilhoso. O segundo grupo é formado pelas mulheres que preferem esconder o diagnóstico. E esse comportamento é típico de quem descobriu o diagnóstico por acaso. Às vezes as mulheres entram no processo de avaliação porque a família sugeriu ou insistiu mesmo. Às vezes um familiar até marcou a consulta e levou a moça, né, sem explicar direito o motivo dessa consulta. Às vezes foi a escola que solicitou a investigação, encaminhou para um profissional, ou ela só queria saber o motivo da sua ansiedade. Talvez ela já estivesse em um acompanhamento médico ou psicológico e fez algumas perguntas. Pois é, essa pessoa que ainda não pensou em diagnósticos, muito menos em um diagnóstico de autismo, porque inclusive talvez ela pense que o autismo é coisa só de menino ou que é coisa de criança. Essa mulher pode ficar muito chateada, muito frustrada e pode não se identificar mesmo com as características do espectro. Então, o mais provável é que ela veja o diagnóstico como um rótulo pesado, um sinal de deficiência e mais uma fonte de problemas. Ou seja, em vez de abraçar esse diagnóstico e sentir que ele faz parte da sua identidade, como as nossas queridas amigas fadas etéreas, cuja experiência diagnóstica foi autodirigida, autoguiada, nesse caso do diagnóstico no susto, a mulher vai sentir uma profunda vergonha. Em alguns casos, para evitar essa reação de constrangimento, os pais até decidem não compartilhar o resultado da avaliação com a filha naquele momento, porque, sobretudo na fase da adolescência, em que a jovem quer ser aceita, ela quer pertencer a um grupo, nesse momento qualquer ameaça à sua autoimagem pode ser vista como uma fonte de sofrimento. E se os pais decidem adiar essa conversa, não há problema. Mas assim que a nossa cliente começa a trazer os seus questionamentos sobre si, sobre as suas diferenças, sobre a sua identidade e sobre as razões, né, para que ela não seja como as outras meninas, o ideal é que a gente comece a apresentar o autismo por uma perspectiva mais positiva, para que ela não se depare com as informações muitas vezes patologizantes e capacitistas que a internet traz. E costuma dar certo. O que nós não queremos é que a autista internalize uma parte significativa da sua identidade como um estigma, como um peso. E, de fato, se houver uma boa mediação, a mulher é capaz de passar dessa fase de devastação até a aceitação. Basta que ela seja apresentada as possibilidades da neurodivergência. Aí, quando ela aprende mais sobre o autismo, sobre a beleza do seu cérebro espectral, quando ela reconhece que a sua criatividade e até a sua própria sensibilidade aguçada, né, podem ser um bônus do autismo, talvez a sua percepção mude sobre o diagnóstico. Ou não. Os estudos também mostram que algumas pessoas são incapazes mesmo de assumir o seu diagnóstico para si mesmas e vão manter esse segredo, né, durante a vida toda. E, na minha opinião, não há problema em não querer assumir esse título de autista, mas o crucial é estar aberta para o treinamento de habilidades, mesmo que não seja em um ambiente terapêutico. É importante para que ela fique bem. E o terceiro grupo é aquele formado pelas mulheres que se sentem perdidas. Para algumas mulheres, o diagnóstico é recebido no susto.
E elas ficam, claro, muito confusas e elas podem se sentir oprimidas e até traídas pelo profissional. E nesse caso, isso também pode acontecer porque o autismo com o qual ela estava familiarizada, o que ela conhecia, né, de personagens da TV, por exemplo, pode ser muito diferente do que o que ela tem. E talvez elas pensem, bom, se o Sheldon é autista e eu não sou nada parecida com o Sheldon, logo eu não posso ser uma autista. Ao contrário do segundo grupo, que sente vergonha, que nega o diagnóstico, aqui a moça pode não se sentir à altura do título. E às vezes o irmão ou o filho é autista e tem altas habilidades, e a moça, né, a mulher, não se sente capacitada como ele. Se compara, né, e não acha que é autista por isso. Por outro lado, mais um motivo para duvidar do diagnóstico é justamente a inteligência elevada. Nós sabemos que as mulheres com QI normal ou acima da média são as que tendem a ter o diagnóstico tardio. E esse é um outro ponto de dúvida, porque muita gente ainda acredita que o autista tenha necessariamente déficit intelectual. Mas a hipótese de alguns pesquisadores é de que cerca de 70% dos autistas frequentem escolas regulares. Então, aí na sua classe pode ter uma pessoa autista sem diagnóstico ainda. Enfim, a pessoa inteligente vai querer racionalizar esse diagnóstico para sair da confusão, da angústia. E aí, você, psicólogo, fono, médico, educador, enfim, todos nós somos responsáveis por ajudar a autista a atravessar essa jornada de descobertas, a integrar esses dados né, em uma história que faça sentido para ela. E nós precisamos ajudá-la também a ter voz, principalmente para solicitar a inclusão em um mundo que simplesmente não foi projetado para atender às suas necessidades. E mais uma causa de confusão mental pode ser a alexithymia, que é a dificuldade para nomear os próprios sentimentos. E aí, para facilitar o raciocínio, para que a autista consiga organizar as suas ideias, nós temos aquele quadro das emoções que eu já compartilhei aqui com vocês em outro vídeo. Vou até deixar nos cards de novo, aí é só clicar lá no link e você consegue baixar o PDF. Mas, resumindo, as 3 principais reações possíveis diante de um diagnóstico de autismo tardio para as mulheres são o orgulho de ser autista, a vergonha e muitas dúvidas. E em todos os casos, o nosso papel é validar o que a autista sente naquele momento e facilitar a sua evolução. Se ela sente dificuldades para verbalizar os seus sentimentos, se tem dificuldade na escola, se precisa de ajuda no trabalho, nós temos recursos para cultivar habilidades. E lembrando de que o mais importante não é o diagnóstico em si. Na verdade, eu conheço autistas que até abriram mão do diagnóstico formal, do diagnóstico oficial. Ou seja, o que importa não é o papel timbrado, não é o laudo. O mais relevante para qualquer pessoa é se sentir respeitada, acolhida e atendida nas suas demandas. Então, como nos alerta Freud, por favor, não faça análises selvagens e não apresse o processo de ninguém. Cada um tem seu tempo, cada um vai ter os seus aprendizados no seu momento. E por falar em tempo, chegou a hora de você curtir esse vídeo, de comentar aqui embaixo o que você pensou sobre esse assunto, em que fase dessa jornada você está, a qual grupo você pertence, se for o caso. E claro, compartilhe o vídeo com seus colegas de trabalho, com seus amigos e com quem você acha que possa se beneficiar dessas informações. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!